Boa noite a todos, muito bem-vindos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, a gente agradece muito pela presença. Primeira reunião do ano de 2025, chegamos até aqui, muito importante. Esse ano vai ser muito bom para nós, porque nós estamos com Deus, nós estamos procurando alguma coisa melhor para as nossas vidas. Então nós vamos começar a reunião, todos nós somos importantes na reunião, nós podemos ajudar aqueles que não têm condição de chegar até aqui. Quantos nesse momento estão precisando de ajuda? Não tem essa condição que nós temos, né? De procurar alguma doutrina, alguma coisa para direcionar a vida. Então que Jesus nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Bom, então vamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é a continuação do assunto da semana passada, desgosto da vida, suicídio. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus lhe o tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas, com isso, não deixa de cometer uma falta. De resto, aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Então, olha só como que Deus realmente é amor. Aqui está falando. Aí eu comentei aqui do empresário que deliberou por cometer o suicídio e foi salvo pelo Chico Xavier num posto de gasolina indo para São Paulo. Ele ia cometer o suicídio justamente por isso daqui, para impedir uma vergonha. Que muitas vezes nós cometemos falhas, porque nós temos escolha, nós temos o livre-arbítrio, e muitas coisas, se a gente acha que vai ser bom para nós e para a família, não dá certo, mas não adianta tirar a vida. Se nós estamos aqui, nós fizemos uma escolha que ela não deu um bom resultado, é interessante a gente procurar corrigir. E outra coisa, se expor. Por exemplo, eu cometi um erro, não deu certo. A minha família tem que ficar sabendo. Por isso que quando não tem diálogo, não funcionam as coisas. Precisa ter diálogo entre todos aqueles que estão no lar, para que todos fiquem sabendo a mesma coisa. Muitas vezes o marido esconde da mulher alguma coisa, a mulher esconde do marido, mas o que Jesus traz para nós? Não há nada oculto que não será descoberto. Esse assunto é um assunto muito intrigante. Eu já comentei aqui na reunião passada que só o Espiritismo traz para nós 88 livros. Nós vamos ver os livros do André Luiz, todos eles têm alguma passagem ali que vai falar do suicídio. Nós vamos ter mais uma reunião ainda em relação a esse assunto. Na última reunião nós vamos comentar sobre um livro do André Luiz, que ele é um livro importantíssimo. Ele traz para nós, e olha só, às vezes a pessoa tenta suicidar e não consegue, mas ele vai insistindo até que ele acaba suicidando. Existem N casos que a pessoa às vezes foi reincidente. Ele suicidou-se numa encarnação anterior, e nessa encarnação, quando chega aquele momento, torna a vir na mente dele a ideia do suicídio. Aí ele tem parceiro. Aqueles mesmos espíritos que estão ligados com ele mentalmente se aproximam dele para que ele cometa novamente esse delito. Olha só para vocês verem, então a doutrina espírita ela traz para nós o recurso. Quando a gente realmente conhece e sabe que a vida vai continuar e que nós vamos reencarnar e as consequências virá numa próxima reencarnação, então aí as consequências são mais graves. Aí uma vez fazendo um comentário sobre isso numa outra instituição há muitos anos atrás, me perguntaram o seguinte: e as pessoas que estão envolvidas? Por exemplo, a pessoa ele suicidou-se por um tiro. Ele se deu um tiro na cabeça, ele vem com um problema mental severo. E a família? A família está comprometida também. Normalmente a mãe, o pai, aqueles mais chegados, são pessoas que numa encarnação anterior ajudou ele a cometer esse delito, porque muitas vezes nós levamos a pessoa ao suicídio. Eu comentei aqui do rapaz que o pai só falava que ele não tinha utilidade nenhuma, que ele era inútil, ele acabou por suicidar-se. O que vai acontecer numa outra encarnação? Ele se deu um tiro na cabeça. Ele voltará com um problema mental, e quem será o pai dele e a mãe dele? Justamente
os mesmos que levaram a ele a cometer esse delito nessa encarnação. Então, não existe inocente quando se trata da justiça divina. Não existe. A cada um segundo suas obras. Ninguém paga aquilo que não deve. Quem falou isso para nós é Jesus. Então, realmente é um comprometimento. As nossas famílias, nossas diferenças, a gente sabe que tem, às vezes, problemas de outras reencarnações. Aí vem a doutrina espírita, trazendo para nós um esclarecimento para que a gente possa viver melhor com todos esses acontecimentos que muitas vezes nos cercam. Comentário de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que a de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de repará-las durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Exatamente. Tirou o corpo físico, perdeu a oportunidade. E arrepende. Eu comentei aqui na reunião anterior que a pessoa realmente se arrepende. E se arrepende muito. E tem alguns exemplos de suicidas que reencarnaram, e nós vamos ter uma experiência fantástica que nós vamos falar na próxima reunião. Nós vamos inclusive mostrar as reencarnações dessa pessoa aqui, que foi um grande vulto no Brasil, que cometeu suicídio. Aí nós vamos ver um livro muito interessante que chama Getúlio Vargas em Dois Mundos. Vai contar a história do Getúlio ali, que todos sabem que o Getúlio suicidou-se. Esse livro é um livro bem interessante. Aí nós temos o livro Memórias de um Suicida. Nós temos um outro livro, Martírio dos Suicidas, que vem trazendo informações para nós, arrependimentos, desajuste mesmo no plano espiritual. Então é um assunto muito polêmico, mas a doutrina espírita ela esclarece bastante. Deus dá a vida, só Deus pode tirar. Quer dizer, a vida do corpo, porque a nossa vida espiritual ela é imortal. Nós jamais vamos morrer, porque nós somos imortais. Então o corpo fica por aqui, mas o espírito permanece, com todos os problemas, com todas as consequências. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Olha só, então muitas vezes a pessoa ele tira a vida, depois ele vem com uma vontade louca de viver, porque o espírito é lúcido, mesmo que o corpo não corresponde, porque os sentidos do corpo estão bloqueados, mas o espírito é lúcido, é inteligente. Ele tem muita vontade de viver, só que ele vai viver só para completar aquilo que ele tirou. Por exemplo, se a pessoa tinha que viver 60 anos, ele acaba suicidando-se com 40, vamos dizer assim. Ele vai sofrer 20 anos, ele voltará a reencarnar e viver 20 anos, sofrendo as consequências do suicídio. Então está dentro disso daqui. Uma falta qualquer que seja não abre jamais o santuário dos eleitos. Então não adianta, é uma falsa ideia. Então, por exemplo, o materialista que acredita só na matéria, ele pode até pensar, se eu suicidar, vai acabar tudo mesmo, não vai ter mais nada, mas aí a surpresa do outro lado, que nós já comentamos aqui na reunião anterior. Do outro lado, ele vai ter uma surpresa dramática, porque ele verá que a vida dele continua e ele não tem como fazer mais nada. Aí ele começa a ansiar por um corpo, querer voltar à Terra, mas aí é uma outra situação. O sacrifício de sua vida não é meritório, algumas vezes. Quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes, isso é sublime, conforme a intenção. E o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção,
que ele diminui o valor aos olhos de Deus. Então, não adianta a gente querer levar vantagem com as coisas divinas, porque não vai funcionar. Aí no livro Sexo e Destino, do André Luiz, fiquei muito entusiasmado com o livro. Nós vamos ver uma situação dessa aqui. Olha como que a doutrina espírita muda uma vida. Se nós quisermos, não é só a doutrina espírita, é Jesus. Jesus pode mudar a nossa vida. A doutrina espírita é a doutrina de Jesus numa revelação mais nítida, mais lógica para nós. Esse homem, ele cometeu atrocidades. Está no livro Sexo e Destino, do André Luiz. O que acontece? Ele conhece a doutrina espírita. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele cometeu. E ele começa a pedir que ele queria trocar a vida dele por uma outra vida. Mas eu não vou adiantar. Quem quiser, leia o livro Sexo e Destino. História emocionante. Ele acaba por cometer o suicídio de uma maneira diferente, porque existem várias maneiras de suicidar-se, para poder salvar a vida de alguém que ele sabia que estava reencarnando e que a mulher estava grávida. E era uma mulher que ele tinha feito um estrago na vida dela. Então ele dá a vida dele pela vida dela, cometendo suicídio. Olha que coisa interessante. Então tem o mérito. Olha como que Deus é bom. Cada caso é um caso. Eu fico imaginando muitas vezes a mãe de um filho que se suicida. Olha só para vocês verem, é doloroso. Então por isso que Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. Porque com a mesma medida que medirem, será medido. E também o julgamento será em dobro. Jesus traz isso para nós. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando, não sabe o que está no íntimo dela. Nós tivemos, durante esses anos de doutrina espírita, muitas entrevistas, conversamos com muitas pessoas que inclusive acabaram por cometer o suicídio. Um caso que me marcou muito, mas marcou demais mesmo. A gente tinha um grupo de teatro espírita. Nós apresentamos algumas peças emocionantes, baseadas nos livros do Chico Xavier. Uma moça lindíssima participava com a gente. Ela cometeu um suicídio na linha do trem. Na época eu era muito jovem, eu tinha acho que 23 anos, 24 anos por aí, que ela participou nessa instituição. Depois ela frequentou uns tempos, mas não adiantou. Ela acabou cometendo suicídio. Ela não assimilou a mensagem da doutrina espírita. Nós integramos ela no teatro, para ela fazer junto com a gente o teatro. Ela apresentou junto com a gente acho que 4 vezes. E depois ela acabou cometendo suicídio. Mas sempre tem um paliativo que Deus é que dirige as nossas vidas, né? Comentário de Kardec. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas, antes de cumpri-lo, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Exatamente. Então, tudo é uma questão de análise. Mas eu, particularmente, sempre acho que ainda a vida nossa no corpo é a mais importante, porque se nós reencarnamos pela misericórdia de Deus, se nós estamos aqui, é porque nós temos um instrumento para usar, e para usar para o bem. Então aí vem a mensagem da doutrina espírita mudando a nossa vida para melhor. E isso a gente vai se policiando, principalmente os pensamentos negativos que vêm à nossa cabeça. Deixa disso, não vale a pena. Não compensa você ficar aqui, porque vem muitos pensamentos na cabeça, principalmente, gente, quem tem mediunidade ostensiva. O médium, que ele tem uma mediunidade muito aflorada, muito ostensiva, ele tem muitos pensamentos negativos, problemas depressivos. Quanto suicídio acontece num estado de depressão? E a depressão, o que é a depressão? A depressão é uma interferência espiritual severa, que ela vai atingir o corpo físico. Quando ela chega no corpo físico, ela já passou pelo corpo espiritual. Então ela já vai desequilibrar o corpo físico. Aonde os espíritos vão atuar? No sistema nervoso. Então por isso que os medicamentos antidepressivos, barbitúricos, medicamentos em gerais, psiquiátricos,
eles não atingem só o corpo físico, eles atingem também o obsessor. Porque eles vão dilatar os neurotransmissores e o que vai acontecer? Aonde o espírito obsessor liga? No cérebro. Ali é onde nós temos o pensamento. Então, nessa ligação que eles fazem, o medicamento, a pessoa toma o medicamento, muitas vezes ele fica dopado, o espírito não tem mais acesso a ele. Cortou. Temporariamente corta a conexão. E às vezes o espírito fica grogue também. Eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Por quê? Porque nós participamos do hospital psiquiátrico há alguns anos. E a gente tem um pouco de evidência. E a gente via, realmente o espírito entrava, muitas vezes junto com o paciente, e tudo bem. O que acontecia? O paciente às vezes já tinha tomado o medicamento, mas ainda não tinha surgido o efeito. Deitava-se ele numa maca, a gente tinha algumas macas, ele ficava um tempo por ali, a gente via que o espírito ficava prostrado, o obsessor, e era retirado temporariamente, porque se existe uma ligação, é porque tem alguma coisa para ser resgatada para poder resolver. Então daí o paciente melhorava, mas quando passava o efeito do medicamento, ele voltava de novo com os mesmos problemas, porque o espírito tornava a alcançar ele através do pensamento. E acontecia uma coisa muito interessante. A gente tinha a sala de atendimento e muitas vezes o paciente entrava, ele entrava às vezes sozinho dentro da sala. Os espíritos obsessores ficavam para o lado de fora. E muitas vezes entrava 2, 3 juntos, às vezes entrava um só. Era de acordo com a permissão. E de acordo também com a ligação mental. Porque quando a gente começa a ter uma ideia fixa na cabeça, se a gente não buscar Jesus, não buscar o Evangelho, a gente acaba por idealizar e por realizar aquilo que a gente está idealizando. Então aí entra muitas vezes o suicídio. Por isso do Evangelho. Por isso da oração, por isso do orai e vigiai, aquilo que Jesus traz para nós. O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade. Além disso, o esquecimento de Deus. Olha, isso daqui é importantíssimo, importantíssimo. Vamos repetir de novo. O homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabe dever apressar seu fim. Ele sabe. Então nós estamos vendo aqui, ele sabe. Mas as quais ele não tem mais o poder de resistir. Porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? Quais são essas verdadeiras necessidades físicas? Nós vamos minando o nosso corpo físico através dos vícios. Através de vícios, não é só a bebida, não é só cigarro. Tem vários vícios. A gente vai o quê? Condicionando o corpo físico. Através dos nossos pensamentos espirituais. Nós vamos condicionando. Nós passamos a ter uma necessidade daquilo que não é necessidade. Mas aí entra de novo os obsessores. Aqueles parceiros invisíveis que vai aumentando a nossa vontade. Por exemplo, se eu tenho vontade de beber, vem a vontade de beber, e eu me entrego a essa vontade, tem alguém bebendo junto comigo. Mas no meu corpo, quem manda sou eu. Se eu quiser, eu deixo de beber. Então, olha só para vocês verem. Se eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu vou procurar ter uma resistência contra isso daí. Até eu comentei com uma amiga minha hoje o seguinte. Tinha um amigo meu, eu fiz de tudo para ele na doutrina espírita, para que ele seguisse a doutrina espírita. Ele não conseguiu seguir. Ele perdeu tudo através da bebida. Perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu tudo. E aí ele dormia nas ruas. Aí nós fizemos de tudo, não tinha jeito. Eu levei ele numa psicóloga amiga minha, que hoje ela está no Canadá. Ela é uma psicóloga espírita, muito conhecedora e muito inteligente. Ela pegou 1 litro de pinga, colocou no meio da sala, em cima de uma mesinha, com um copo. Porque ele falava para mim, Norim, tem uma coisa que faz eu beber. Tem uma coisa que faz eu beber, não resisto, eu bebo, não resisto, eu bebo. Aí eu fui com ele lá. Aí ela pegou, falou para mim assim, falou, Norim, traz ele no meu consultório que nós vamos conversar.
Ela pôs a pinga, pôs o copo, pôs ele sentado longe, pôs eu do outro lado e ela sentou lá. Ela falou para ele, se a pinga for até você com o copo, o Espírito faz você beber. Agora, se você levantar e pegar o copo e pôr a pinga dentro do copo e tomar, não é o Espírito que faz, é você que quer. Porque no seu corpo é você que manda. Você tem que resistir. Aí nós vamos pegar o apóstolo Paulo, que diz o seguinte, o mal que ele não deveria fazer, ele faz. Mas o bem que ele precisava fazer, ele não faz. Então, quando nós queremos, nós conseguimos. Nós podemos ter até abstinência, mas nós vamos conseguir. Então, nós não podemos julgar nada, que às vezes a pessoa não consegue, mas tem que fazer um esforço. E tem que ser um esforço muito grande, porque senão a pessoa não consegue. Está dentro de tudo isso daqui. Se a pessoa não fizer um esforço grande, quando ele começa a pensar em suicídio, ele acaba por suicidar-se. E depois ele vai ver as consequências do outro lado. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos concluir esse assunto. Esse assunto é um assunto de muito interesse, principalmente nós que muitas vezes temos mediunidade e às vezes achamos que nada vale a pena, que é melhor tirar a vida. Nós vamos ver o que aconteceu com algumas entidades. Nós já tivemos comunicação semana passada de suicidas que vieram à mesa, que vêm numa situação deplorável, mas pela misericórdia de Deus eles podem falar, podem se preparar para voltar. Então nós vamos cada um fazer o pedido mental nosso, pedir para nós, pedir para que esse ano seja um ano de muita saúde para nós, de muita paz, que a gente possa ter uma harmonia, que todos os pensamentos negativos que chegarem até nós, a gente possa ter força para repelir, porque nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e por Jesus, sempre por Jesus e com Jesus. Só agradecer a todos pela presença. Nós estamos com Deus, estamos com Jesus. Vamos pedir para que todo pensamento negativo que porventura vier à nossa cabeça, a gente possa resistir a eles, que a gente possa realmente superar tudo aquilo que está acontecendo com a gente, que mexe muitas vezes com o nosso íntimo. Não tem nada que não passe nessa vida. Nós vamos sempre lembrar do Chico Xavier. Tudo passa. E realmente, nós vimos, passou o ano de 2024. Nós já estamos em 2025 e vai passar também. E nós estamos aqui de passagem, porque a nossa verdadeira vida não é essa vida que nós estamos vivendo aqui, é a vida espiritual. Então nós estamos aqui temporariamente. Vamos aproveitar bem nossa estadia por aqui. Aí eu sempre lembro do livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, onde ele diz que a nossa vida é um livro que nós estamos escrevendo. E que bom que a gente grave com letras perenes a nossa jornada, que sempre alguém vai lembrar da gente, com saudade, com carinho, com afeição. Porque eu lembro mais do Chico Xavier também, quando ele queria saber como ele psicografava, como era a psicografia. O Emmanuel falou para ele, vamos dizer que você é uma laranjeira. E o que a laranjeira dá? Laranja. E que você produz a laranja boa, porque ninguém gosta de laranja azeda. Então está aí para nós, que a nossa vida seja uma vida de paz, de harmonia, que a gente possa ter sempre uma palavra amiga para aquele que nós estamos vendo, que está precisando. Isso vai ser bom para nós. E ler os livros do André Luiz. E a vida continua, do André Luiz. Vai falar sobre, tem uma página lá sobre o suicídio interessante, muito interessante. Lázaro Redivivo, do André Luiz, interessante, né? Todos os livros do Chico Xavier têm alguma coisa interessante para nós. Tem um livro também muito interessante, que chama Repositório de Sabedoria. Traz para nós informações ali para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa ter um ano com muita saúde, com muita paz, com muita esperança e com muita vontade realmente de vencer. E nós vamos vencer com Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião.